They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Opa, o Vargas fez uma pergunta fraudinha ali. Como entender o gráfico? Eu peço perdão a todos os Jedis e Padawans. Vamos atender o frauda, tá bom? Ele quer como entender o gráfico. Vamos lá então, meu jovem. Peço perdão aí a Jedis e Padawans, que eu vou explicar pro colega. Como entender o gráfico. Primeiramente, você tem que entender a relação do tempo versus preço. Esta barra aqui, só ele. Atenção, galera. Quem sabe, não responda. Por favor. Deixa somente o colega tentar responder. Tá? Aqui é um plano cartesiano. Eixo X, eixo Y, colega. E aqui existe uma relação tempo versus preço, primeiramente. Estão me ouvindo bem? Som alto e claro. Então aqui fica o que? Nesta barra aqui, horizontal, o que que fica? O tempo ou o preço? Eu vou explicar. Preço. E aqui embaixo, nesse eixo, é o tempo. Então, uma coisa muito importante agora, a saber, o universo se move em ondas. Em ondas. E o colega perguntou ali, ó, como que eu faço para entender o gráfico? Tem que ler ele, tá? Então, você tem que saber que o universo se move em ondas. Se, meu estimado Júlio Vargas, se o universo se move em ondas, como que o mercado se move então? Movimentação. Boa noite, Maurício Ritt. Como está, Maurício? Tranquilo e sereno, né? Então, o mercado se move em ondas. Você também se move em ondas. Tudo são ondas, tá? Tudo é energia. E essa energia se move em ondas. Tudo no universo é energia.
Aí está. Vamos ler juntos? Vamos ler? Quem topa ler aqui? Como que se lê isso aqui? Lê. Qual é que é ler? Quer aprender a ler? Vamos ver? A partir daqui, eu vou pôr a seta para leitura. Bora. A seta tá ali. Daqui para cá, subindo, descendo ou de lado. A leitura gráfica. Padrão universal. Subindo. Daqui para cá. Descendo. De lado. Subindo. Olha que legal. Descendo. Subindo. Descendo. E subindo. Pronto. Está feita a leitura do gráfico. Qualquer gráfico, qualquer coisa que se mexa no planeta e tenha isso aqui, você sabe ler a partir de agora. Entendido, mestre? Bota entendido aí para que a gente possa continuar. Boa noite, José Pacheco de Jesus. Seja bem-vindo. Obrigado pelo like. Olha, está fora das operações. Sabe assistir? Boa, Moisés. Entendido, galera? Pergunto a vocês. Se, presta atenção. Se o tempo aqui for um gráfico diário, certo? E você, se você está vendo o gráfico diário aqui, nesse tempo agora, cada candelabro é um dia, movimento de ondas em dias, tá? Movimento de ondas em dias. E você entra numa operação aqui na seta verde, pelos motivos que você conhece, por um monte de técnica que tem, etc e tal. Tá? Vou perguntar. Você está assistindo o gráfico diário, certo? O tipo de operação aqui, quando você está assistindo aqui, para que tipo de operação é? É uma operação de curtíssimo prazo. É uma operação de curto prazo, de médio ou de longo prazo. Gráfico diário. Todo mundo já tem que saber isso, pelo amor de Deus. Estudado aqui milhares de vezes. Desenhado, escrito, né? E o curtíssimo prazo é segundos, minutos e horas. O curto prazo, minutos e dias. Horas e dias. O médio prazo, dias e semanas. E o longo prazo, meses, anos. Obrigado, Weber, seu lindo. Obrigado, Rock. Exato. Aí eu pergunto, se o gráfico diário, então, é uma operação de curto, médio prazo, ou seja, dias, semanas, certo? Entendido? Bota no chat aí, então, se entenderam. Curtíssimo prazo, relação do tempo versus preço, gente. Gente, vou perguntar para vocês, alguém ensina isso aí para vocês aí de graça aí por aí afora aí, galera? Isso aqui que eu estou ensinando agora? Pode procurar aí e ver se você encontra alguém explicando isso aqui ao vivo, gratuitamente. Não tem não, tá? Assim? Tem não.
Pegando na mãozinha, cara. Tique é tique, cara. Então, portanto, vamos lá. Vamos fazer aqui a revisão? É hora da revisão. Eu vou no cantinho aqui a revisão. Nesse cantinho aqui, ó. Em preto, não. Vou botar aqui um círculo vermelho. Bem aqui, ó. Hora da revisão. Curtíssimo. Exatamente, Silva. Telecurso 2024. Organizações Tabajara. Em 2025. Com mais eco. Só aqui você encontra revisão e autoanálise dos estudos. Vem conosco. Pois bem, curtíssimo é... E aí, galera? É o que, galera? É o que? Fala pro mister, pelo amor de Deus, senão eu vou mandar tudo pro Mobral. Cara, isso aqui é muito importante. Você quer ganhar dinheiro no mercado? Você quer ganhar dinheiro no mercado? Primeiro me responde se você quer ganhar dinheiro no mercado. Quer? Que o único objetivo racional de estar aqui é esse, ganhar dinheiro no mercado. Você quer? Eu quero. Bota assim aí. Sim, eu. Ótimo. Para ganhar dinheiro no mercado, tem que saber isso aqui. Saber. Eu não quero que vocês, quem sabe, não é para responder. Se o Jedi respondeu, eu dou com o Raider. Jedi não tem Raider. Obrigado, Costa. Obrigado. Curtíssimo. Minutos, horas. Obrigado. O curto. Vamos, galera. Ó, o colega salvou vocês, ó. Vocês deveriam agradecer o colega ali, ó. O Costa e o Matheus Vieira ali, ó. Agora vamos pro curto. E aí, o curto prazo. Retrata o quê? Bora, galera. 21h57. O médio. Tá frio, tá? Por isso que digita assim. E o longo, vou botar aqui embaixo, tá? Pode ser meses, e daí já retrata anos, tá? Fechou? Isso. Então, esta operação aqui, na seta verde, tá? Essa operação na seta verde, agora tem que saber, não pode errar. Essa operação na seta verde, para que prazo é? Prazo. É o blended. É blended. Curto, médio prazo. Curto, médio prazo. Porque o curto tem horas, dias. No médio tem dias, semanas. Então, significa que é uma operação de curto, médio prazo. Legal, viu? As duas coisas, é um blended. Né, Rocha? Como é que fala blended? Como é que eu soleto blended, man? Aí em Pompano Beach. Hein, Fopa? Em Brusque. Ô, Fopa, tu tá escalpelando o Bitcoin, man. Como nunca, man. Nunca vi alguém escalpelar o Bitcoin que nem o Fopa, galera. Geralmente o discípulo fica melhor que o mestre, né? Novas. Blended. Portanto, você entrou na compra por aqui. Você vai fazer o filtro de entrada da operação neste tempo gráfico, ou qual é o tempo gráfico que você vai fazer o seu filtro de entrada? Mas só ouvindo, Daniel. É blended, é juntar em português, né?
Espero que o colega esteja assistindo. Será que ele está aí? Vocês já estão... Eu já estou feliz de vocês estarem aqui comigo, interagindo. 200 pessoas aí, ó. 184 likes. Estudando de forma sensacional. 10 horas em ponto. Semanal? Aí vai ter Raider. Pá, Vieira. Ô, louco, man. Filtro, man. Esse é seu gráfico preferencial. Obrigado, José Pacheco de Jesus. Seu lindo. Aplausos ao José, que acertou. O resto, quem botou semanal é Raider. Toma o Raider aí, galera. Toma. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Hoje tu recebe, malandro. Obrigado, Victor. Qual é o tempo? 60 minutos. Ótimo. Pois bem, agora a pergunta, né? De $1 milhão. Faz sentido você que entrou numa operação de curto, médio prazo assistir o tempo gráfico de 1 minuto? Sim ou não, galera? Obrigado. Caso encerrado. O tempo mínimo é o 60 minutos. Muito ruído. Obrigado. Essa é a resposta correta. Tem muito ruído. Só para sofrer. Não dorme, não namora, não come, não toma banho. Quem já passou por isso? Eu sei. Bota aí, cara. Fala pra galera. Não come, não dorme, não toma banho, não namora, não sai pra rua, não vê o sol. Como é que tá? Já melhorou isso aí? Olha aí, ó. Bota aí. Eu também. Não é? Eu também. Aqui, ó. Já passei por isso. Vamos falar a verdade, pô. A verdade sempre vai nos nortear. E se você sempre vai encontrar alguém que vai lhe contar a verdade. Tem que fazer namoro dos Nobrooks. Namorar é lei, diz ele. Olha aí, ó. Tem gente que nem não deixou amorzinho, pelo menos, ó. Mas tem gente que deixa, tá? Tudo. Né, seu Leandro Ciris? Né, seu Leandro Ciris? Obrigado por ter parado. Obrigado, Douglas. E aí, melhoraram? Fala pra mim que melhorou. Fala que sim, estou bem, mister. Hoje eu sou calmo, tranquilo e sereno perante o mercado. E humilde. É isso que a gente é. Eu tenho que escrever isso em caixa alta. Anderson Luiz da Silva, sou calmo, vírgula, tranquilo, vírgula, sereno e humilde. É assim que a gente ganha dinheiro. Perante o mercado. Ponto. Simples assim. Em voz alta, repitam, gente. É importante. A sua voz é tão linda, maravilhosa, tão poderosa. Você tem que repetir ela, você tem que escutar essas palavras. Sabia? Com o seu nome, é claro, né? Olha aí, ó, o fato, ó. Não como direito, não tomo banho, não durmo, tô aqui 100% olhando o gráfico. O Rock tá bem, ó. Estou bem, Missy. Sou humilde e paciente. Esse é o meu menino. Exatamente, Douglas. Manta diário. Exatamente, Galvão. Entendido, galera? Gostaram disso? E aí, fraldinhas? Aprendendo coisas novas? Entenderam a leitura do gráfico? Aqui a gente lê qualquer coisa na vida. Não só gráfico. Temperatura, eletrocardiograma, tudo que quiser, cara. É assim. Porque a verdade, na realidade, é esta.
A verdade real é essa aqui, ó. O universo move em ondas. Pronto. Tudo é energia, gente. E a energia se move em ondas. Jesus. Lei física, quântica. Tudo que tem no cosmos, por enquanto, tá nessa pegada aí. Fora que a gente não conhece ainda de elementos químicos poderosos por aí afora, né? Poliformismo, teletransporte, invisibilidade, mutação. Ih, galera. Tem tanta coisa aí. Isso aí é só a ponta do iceberg. Tudo tupiniquim. Ainda. Olha lá, o Benício botou, ó. Melhor frase que realmente mudou o meu pensamento. O mercado nem sabe que você existe. É exatamente isso. Não sabe. Tá? Ele sabe onde está a tua liquidação. Isso ele sabe. Mas que você existe, não está nem aí para ti. Perfeito. Hoje é dia 11 de setembro de 2017. São 11h45 da manhã. Estamos começando uma aula básica sobre a teoria de Doll. A teoria de Doll é uma teoria que aborda a movimentação dos preços de ações e fornece uma base técnica para sua análise. Charles Henry Doll formulou em 1884 essa teoria, que é a base da análise técnica moderna. Também é conhecida como chartismo. Certo? Os pontos básicos da teoria de Doll são: os índices descontam tudo. O que são os índices? O que é índice nesse contexto aqui? Não é índice de mercado, né? Hein? Índice, aqui é os preços. Todos os possíveis fatores que afetam a cotação dos preços, né, dos ativos, ações, são descontados por esses índices, que consideram todas as notícias, resultados contábeis e financeiros, acidentes e etc. Isso. Vai ter bife aonde? Reforma aí, misters. Ou vai ter bife? Opa, onde é que tu viu isso? Eu escrevi errado, Fernando Assumpção? Muito bem. Os pontos básicos da teoria são: 2. Os mercados se movem em tendências. As tendências podem ser de alta ou de baixa. Por sua vez, as tendências podem ser primárias, secundárias e terciárias, segundo sua duração. Certo? Então, como que a gente identifica elas? Já vamos ver aqui. Princípios da confirmação. Não sabemos, Fabrício. Princípios de confirmação. Para confirmar uma tendência, é necessário que os índices coincidem, que o preço, coincidam com essa tendência. Além disso, o volume tem que ser convergente. Quando o mercado for mudar a tendência... Quando o mercado for mudar a tendência, irá haver um aumento expressivo de volume nas negociações. Dow acreditava que volumes menores eram apenas algum vendedor ou comprador agressivo. Para mudar uma tendência, precisava que um bom volume o confirmasse. Enquanto não houver um volume alto confirmando a mudança de tendência, vale a tendência anterior. Entendi, Fernando. Utilize as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Não leve em conta os máximos e mínimos para o cálculo dos seus índices. Preste atenção, isso é importante. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os índices se confirmem. Considere-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição comprada ou vendida. Então, como é que isso se aplica isso no gráfico? Dow Jones diz que nós temos as tendências, né? Olhando o gráfico horário, para nós,
Vamos olhar o gráfico diário. Esqueçam agora o gráfico semanal, tá? Para o estudo. Vou carregar apenas o gráfico diário aqui. Vou carregar apenas o gráfico diário, ok? No gráfico diário, observem que nós podemos primeiramente fazer o quê? Identificar a tendência deste gráfico. Olhando topos descendentes, nós podemos identificar que a tendência é o quê? Hein? Olhando topos descendentes, nós podemos identificar que a tendência primária é o quê? De alta ou de baixa? De baixa. Muito bem. O que Dow Jones pede para a gente fazer o quê? Para identificar uma tendência de baixa, basta que nós traçamos o quê? Uma linha de tendência. Que é uma linha que vai tocando nos topos descendentes. Isso, galera. Então, a primária é de baixa, certo? No gráfico diário. Vamos agora para o gráfico horário. No gráfico horário, nós também Dow Jones também diz sobre a tendência secundária, certo? Para nós identificarmos qual é a tendência secundária, basta também traçarmos uma linha de uma LTA ou uma LTB, conforme o movimento. Então vamos aqui comigo. Aqui é um topo. Sempre a identificação básica de topos e fundos. Quem aqui não sabe identificar topos e fundos? Quem não sabe, é obrigatório saber identificar topos e fundos. Tá? Olha lá. Então nós temos aqui também no gráfico horário topos descendentes, certo? Se nós temos topos descendentes, nós temos também uma outra LTB. Então, qual que é a tendência secundária do dólar? Qual é a tendência secundária do dólar? A primária, Dow Jones já nos disse que é de queda, que é de baixa. Qual que é a tendência secundária? Baixa também. Muito bem, agora a nossa terceira referência temporal, que nós vamos usar como terciária, nós vamos usar o tempo gráfico de 10 minutos para identificar a tendência terciária. Muito bem, na tendência terciária, nós também temos aqui o que? Topos descendentes. Se nós também temos topos descendentes, nós temos o quê? A tendência terciária também é de baixa. Simples assim. Ele diz também que se nós aplicarmos aqui um indicador de volume, certo? Vamos aplicar um indicador de volume. Ele diz também que para ter uma reversão de tendência e não uma agressão isolada ou de um comprador ou de um vendedor, ele diz e pede que o volume seja convergente. O que é um volume convergente? O que significa a palavra convergência?
Convergir significa o quê? Andar junto, né? Na mesma direção, é isso? Procurem lá no Messias Digital o que significa a palavra convergência. Então, para que nós tenhamos uma reversão de tendência, certo? Que vai para o mesmo lado, né? Nós precisamos do que aqui? Barras, né? Barras de alta, né? De volume comprador, barrinhas verdes para cima, para poder ter uma reversão de tendência, não só um ou outro comprador fazendo agressão. Exatamente, Ronaldo. Então, né, se a gente observar aqui, a tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os preços se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor. Tá? Então, eles também usam, o Dow Jones também usa o quê? O fechamento para o cálculo de médias, que são as médias móveis. Certo? Então, comigo aqui. Sabemos que no gráfico horário, percebam que é usado por φ ao cubo o cálculo, tá? Das médias móveis. O que as médias móveis são? O consenso de toda a história, o consenso do preço em um determinado período no tempo. Então, a média nada mais é a média é o consenso o consenso do preço em um determinado. A média é o consenso do preço em um determinado período no tempo. A média móvel ela pode ser interpretada para nós como as médias do colégio. Lembra das notinhas lá do colégio? Ah, tirei nota 5, tirei nota 7, tirei nota 9 e tirei nota 10. Eu divido esses valores por 4, eu vou ter uma média de nota. Para o preço é a mesma coisa. Por exemplo, esta média roxa, ela tem 27 períodos, ou seja, este preço aqui da média, que é o 3110, é o consenso do preço num período de 27 dias, tá? Entendido? Sobre médias móveis e sobre o que o Dow Jones fala sobre elas? Lembre-se, o volume tem que ser o quê? Convergente. Quando o mercado for mudar a tendência. E ele diz que vai haver um aumento expressivo desse volume. Percebam aqui no gráfico que não tem esse aumento expressivo de volume para uma reversão de tendência. Obrigado, Mr. Lily. Olha lá, ato ou efeito de convergir, qualidade ou disposição do que é convergente, direção para um ponto comum. Então percebam que Dow Jones é muito inteligente quando ele diz que o mercado se move em tendência, de alta ou de baixa, também diz que as médias são muito importantes e também diz sobre o volume, sobre a convergência do volume para ter uma reversão, senão o mercado continua na mesma direção, na mesma tendência, certo? Bom dia, Dude Bianchini. José Machado, seja bem-vindo. Entendido? Se ficou alguma dúvida ou questionamentos, por gentileza, põe no chat. Somos 621 pessoas neste momento. A aula é bem simples, como o Mister falou. É só para passar mesmo a teoria de Dow, certo? E para aplicar ela na prática, nós precisamos traçar o que apenas? Para aplicar
para aplicar a teoria de Dow Jones na prática, o que nós vamos usar? Hein? Vamos lá, quem é que consegue fazer um resumo do que nós podemos usar para quais são os indicadores que a gente pode usar para, ou indicadores ou ferramentas ou objetos gráficos, para que a gente possa assim praticar a teoria. Primeiro, vamos lá, uma por uma. Identificar topos e fundos, certo? Primeiro de tudo. Número 1. Identificar topos e fundos. A partir daí, traçar linhas de tendência. Para quê? Para determinar qual é a tendência. Mas, vamos lá. Beleza. Topo e fundo. Com investimentos, tá, William? Também precisamos do quê? De uma média, né? Que é o consenso, né? Depois, usar médias móveis. E ele também pede que a gente tenha o quê? O volume. Pronto. Já vai voltar. Que você está dando aula, Dalton. Entendido? Então ele pede para identificar topos e fundos, traçar a linha de tendência, para determinar a tendência, pede para usar médias móveis, porque a média móvel é o consenso do preço num determinado período do tempo, e também pede para olhar o volume. Então são esses 4 casos aqui que fazem a teoria de Dow rodar. Felipe Fibonacci, seja bem-vindo, Felipe. Você tira o maximizar do meta e arrasta para o meio da tela ou para fora do meta e depois arrasta para o cantinho, tá? Muito bem, espero que todos tenham gostado dessa aula. É uma aula bem simples, tá? Mas, Mister, podemos operar apenas usando o Dow Jones? Sim. Sim. Sim, sim. Nós podemos sim operar usando apenas Dow Jones, tá? O volume pode ser identificado num candle qualquer, tá? O próprio candle pode identificar o volume pelo próprio candle, se você quiser, tá? Ribamar, caso você queira, você pode colocar no indicador de volume. Qualquer indicador de volume serve. Qualquer indicador de volume serve. Tá, Riba? Pode ser, Calegari, o Bulls Bears Powers. Olha lá, é simples, mas é a base. E é de coração, exatamente. Vocês conseguiram entender? Então, por gentileza, dê uma notinha de 1 a 5 para essa aula fantástica da teoria de Dow, que ensina a gente a operar de uma forma simples e objetiva, galera. Tá? É simples e objetivo. Tá? Identificar topos e fundos, traçar linhas de tendência, usar médias móveis e também volume. O volume você pode encontrar, qualquer indicador te dá volume. A média móvel já faz parte do show dos operadores. Notinha de 1 a 5, por gentileza. Estamos encerrando a aula da teoria de Dow. Eu agradeço a todos aí pela paciência em escutar. Eu sei que muita gente já conhece, muita gente usa, muita gente sabe. Mas obrigado pela notinha. Mas o mais importante é a gente poder passar o conhecimento adiante, compartilhar do conhecimento com a sala. Beleza? Que bom que vocês conseguiram entender o básico aí, que é isso mesmo, que funciona e funciona muito bem, tá? Nós podemos operar usando apenas a teoria de Dow. Obrigado a todos. Aula de teoria de Dow encerrada, 12:04. Hoje é dia 11 de setembro de 2017. Obrigado a todos aí. Quem não sabe o que é rolagem, põe aí. Eu quero aprender. E não é depois, é agora. Bora lá, galera.
Muito bem, meninos e meninas. Vem comigo para conhecer a tal da rolagem. Observe na tela de vocês. Tem aqui na tela de vocês um contrato de Bitcoin futuro. Este aqui é o contrato de Bitcoin futuro. Então, o mês vigente é o mês de abril de 2024. O contrato tem o tamanho de 5 Bitcoins. O tipo de liquidação dele é financeira. A data da liquidação vai ser quando agora? Dia 29 de abril de 2024. É a data da liquidação. E aqui o último dia de rollover. Está dizendo que 28 de março de 2024. Mas o último dia de rollover não é dia 28 de março somente. Eu já conversei com vocês. Vocês têm que ficar ligados nas datas. O rollover, que é a rolagem, eu já vou explicar, se deu no dia 30, 31, 1 e 2. Então tem hoje e tem amanhã ainda. A rolagem está acontecendo. Tá? Ela tem 4 dias aí, mais ou menos, tá? Para que resolva as questões. Observem o que acontece com o novo contrato. Ali está o tamanho do TIC, o valor do TIC, o código, né, que é BMC, o ponto base. Aqui, ó, $1, um ponto igual a $1. E aqui os meses que compete o contrato. Pois bem, quanto que tá agora? Agora, Bitcoin no spot, hein? Bota no chat aí, qual é o valor do Bitcoin agora? Então vamos ver a rolagem. O Ari botando sobre a guerra, nas 2 primeiras guerras o Império Britânico estava em crise econômica. Agora os Estados Unidos que estão em crise com dívida de 334 trilhões. Eita. Obrigado, Orlando. Boa noite, Giovana Barros, nossa mais nova formada da academia. Jedi na área. Em geral, essas grandes guerras servem para resolver problemas econômicos e políticos. Estamos perto. Entendido? Vamos ver. Quanto é que está agora o contrato? 69.730, né? E observem, no futuro, quanto que está no futuro? 70.400. Então lá no spot, 69.730. E lá nos futuros, 70.400. Faz a diferença de um para outro, para vocês verem o tamanho do spread. E agora eu vou colocar aqui o que é o contrato de futuros. Tá? O mercado financeiro, a bolsa mercantil, mercado financeiro, na bolsa mercantil, vírgula, tem os produtos como 2 pontos: arroz, feijão, ouro, arroz, feijão, ouro, Bitcoin, mais umzinho, na bolsa mercantil. No mercado financeiro, na bolsa mercantil, tem os produtos como arroz, feijão, ouro, Bitcoin, Ethereum. E mais um assim do mundo real. Não que não seja do mundo real. Cacau. Ótimo. Estes produtos. Obrigado. Estes produtos. Com estes produtos, a bolsa cria derivados.
deles. Portanto, captaram já? Já entenderam o que é um contrato de futuro? Portanto, assim nasceu o contrato de futuros, que nada mais é do que uma promessa de convencimento. Soja também, obrigado Douglas. Boi, tesoura, petróleo. Tá. Então, com estes produtos, a bolsa cria derivados deles. Portanto, assim nasceu o contrato de futuros, que nada mais é do que uma promessa com vencimento no futuro. Então, se temos o ouro, adivinha o que nós temos? O derivado do ouro é o quê? É o ouro no futuro. Adivinha? Adivinha agora, não pode errar. Se temos o Bitcoin, o derivado do BTC é o Bitcoin no futuro. E aí sim nasceu o contrato de futuros. Então, esses contratos têm o quê? Vem. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Tem vencimento. O que acontece se tem o vencimento dele? Tem o vencimento. O que acontece? O mercado está andando um pouco para cima, um pouco para baixo. E aí vem o vencimento de contratos de futuro. O que acontece? Eles têm que... Digamos que o mercado fez uma vela azul de compra, né? Eles têm que... Chegou na data aqui, ó, do rollover, que na realidade são 4 dias, liquidação. Chegou na data, tem que liquidar o contrato. Não fecha automático, depois os robôs fecham. Não fecha automático, não. Se os robôs fecharem, te liquidarem, você paga um baita de uma corretagem. Então é você que tem que encerrar os contratos. Então aí começou a rolagem. Adivinha? Pensem. Você está comprado nos 69 mil e vence o contrato hoje. O seu contrato vence hoje. O que você tem que fazer? Fala pro mister. Você está comprado há um mês no Bitcoin futuro. E esse contrato vai se encerrar. Não vai existir mais. Vai sumir, virar pó. Você está comprado. O que você tem que fazer? Comprar ou vender? Você está comprado já. Então você vai ter que vender primeiro. Então você vende. E depois o que você tem que fazer? Você quer continuar comprado no futuro, cara. Só que o teu contrato vence. E você quer ficar comprado no futuro. Porém o teu contrato vence. Então você vende primeiro. E depois o que você tem que fazer? Depois. Tem que comprar de novo. Tem. Simples assim. Vende. O contrato que vai vencer, né? Se deixar vencer, repito, os robôs encerram, tá? Pode ser cobrado uma taxa de corretagem aí
meia salgada de vocês, hein? E aí, lógico, é meio óbvio. Você tem que comprar. Vende o contrato que vai vencer e compra novamente. Então, nós temos... Não. Então, nós temos o quê? Quem estava vendido nos futuros tem que comprar para continuar vendido. E quem estava comprado nos futuros tem que vender para continuar comprado. Olha que incrível, gente. É assim mesmo, tá? Exatamente, canal. O pessoal já entendeu? Alguns já. Olha lá, grandes traders estão vendidos a descoberto contra a empresa de Michael Saylor. Vão tomar uma chamada gigantesca. Vão. E chamada de margem é quando você não tem o dinheiro, tá? Para continuar num trade. Tá? Então, só que o colega colocou ali, ó. Chamada de margem. Margem é o seu dinheiro, tá? Chamada de margem é quando você não tem mais dinheiro para colocar lá no contrato de futuro. Aí eles vão te perguntar, tem dinheiro para colocar? Você vai dizer, não, não tenho. Daí eles vão encerrar teu contrato, tá? Vai que tu foi para a ponta errada, né? A gente que vendeu perdeu? Não. Mas quem é hold futuro não funciona então? Você está usando o contrato perpétuo. Contrato perpétuo é um contrato de futuro que funciona perpetuamente. Não tem vencimento. Não perdeu? Onde dá para ver a quantidade de contratos prestes a vencer? Essa é a informação que tem que procurar por aí. Vinícius, percebe, o teu contrato está escrito o que no teu contrato? O que está escrito no teu contrato, Menezes? Meu Deus, diz ele, se assustou, né? Leia o teu contrato lá. Se você está no futuro, gente, você tem que ler o contrato. Tem o título do contrato, diz se você está perpétuo ou não. Leia o contrato no futuro. Boa noite, Sargento Hartmann, como está? Boa noite, Mr. Anderson. Hoje, o seu colega, professor Walter Silva, do canal Cripto com Fé, diz que foi encontrado um buraco negro no Sol. Queremos voltar à Idade das Trevas e devemos construir bunker. Caramba, gente, tô louco. Mas tem assunto de aula, do mercado? Beleza, obrigado, Sargento Hartmann, pela informação, né? Tem relação com o stop, mesmo perdendo, tem que ser da operação? Você tem que liquidar aquele contrato, você não está perdendo, mas está trocando o contrato. Obrigado, Benício. Eles vão ter que comprar as ações da empresa do Saylor, que está atrelada ao BTC. Ou seja, o cara vai entupir, encher o pote com esses trades malucos. Estão apostando contra. Obrigado, Rock. Não, gente, não é ler o contrato na íntegra. Victor. Ele botou assim, ler o contrato dá preguiça demais. Não, meu garotão, não é ler o contrato todo. Aqui já tá ele. O contrato todo tá aqui já, na tela. O contrato tá aqui, ó. Fechamento, abertura, variação em um ano. Aqui tá o contrato, todos os dados do contrato já estão aqui, gente. Amada, linda. Esse povo do fundão é foda, né? Tá aqui o contrato, não precisa ir longe. Tá aqui, não precisa ler. Tá aqui já, na tela. Tá bom, Victor? Obrigado, Paulo Cesare Maldini. Percebeu, né? Esse Walter Silva foi o mesmo que disse que o Bitcoin ia 22 mil, logo após atingir uma máxima histórica. Então, perturbado. Deixa ele. Vai ver isso agora? Vejam lá, confiram se os contratos de vocês estão perpétuos lá nos futuros. Confiram. Will, Aladim, como está Aladim? Tranquilo, né? Jedais na área. Rafinha Andrade. Yas Almeida, Victor. A maioria aqui está com contratos perpétuos. É diferente do que o Mr. está explicando. Exatamente, Rock. Patrick. Obrigado, Keren. Eita, como estou rindo aqui. Como eu senti falta dessa energia da aula. Estão juntos. Keren. O pessoal tá firme e afiado aí, estudando. O mesmo professor Walter Silva disse
todos os gênios como ele foram chamados de loucos, perseguidos na Inquisição. Pô, louco, meu. Pelo amor de Deus, meu. Entendido aqui, galera? Os caras são muito loucos, mano. Vamos para a realidade nua e crua aqui, ó. A realidade é essa aqui. A realidade é essa aqui. O gráfico tá mexendo, estão fazendo a rolagem. E eu quero saber quem é que tá operando, quem é que tá fazendo grana na rolagem, galera. Quem é que tá fazendo dinheiro na rolagem? Quem pegou a compra? Eu sei que os meus alunos pegaram. Quem pegou a compra da rolagem? E aí, alunos da academia, pegaram a compra da rolagem? Primeiramente... Você quer brincar também? Vai ser divertido. Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei o aceite é de coração. Para o alto. Pegaram aí? Gilberto Baixo já dobrou a meta. Boa noite, Indy. Mesmo perdendo, se estiver com o contrato, tu tem que vender. Tá escrito aqui embaixo, gente. Aqui, ó. Vende o contrato que vai vencer. Se você estiver comprado, você vende o contrato que vai vencer e recompra. Se você estiver vendido, você compra o contrato que vai vencer e volta a vender. Boa noite, minha fé, orações, seja bem-vindo. Obrigado, Ilame, chegando aí, Grande Rocha. Leandro Conrado. Quem está comprado, quem está vendido, quem está comprado, põe comprado no chat. A compra da rolagem seria entrar comprado no BTC Futuro? Sim. É tudo nos futuros, cara. Holder é só no spot. Exatamente, tenente. Tem que tomar cuidado, né? Por isso que a gente seleciona bem, que a gente assiste. Andy Moraes. É, Moraes. Exatamente, Victor. Olha o pessoal comprado aí. Boa. Boa, Marcos Alessio, Ilan, vocês estão comprados? Estão com lucro? Estão com lucro? Então vamos estudar. Gostaram disso? Gostaram de saber sobre isso? Quem aprendeu coisas novas aí? Vamos lá? Quem topa saber aqui o que é o indicador ATR? O que é o indicador ATR? ATR é a abreviação de Average True Range e também pode ser entendido como média de amplitude de variação. Em termos simples, estamos falando de um indicador de análises técnicas que foi projetado com o intuito de mensurar a volatilidade. Inclusive, originalmente, o indicador ATR foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso trader, analista e desenvolvedor de commodities. Foi introduzido no ano de 1978. Nesse caso, o propósito era fornecer uma abordagem qualitativa que faria a atribuição de um valor numérico à subjacente volatilidade de um ativo. Na prática, como não é raro haver confusão entre volatilidade e o impulso, vale a pena pontuar que a primeira representa a taxa em que o preço oscila em relação à média. Assim, os mercados mais voláteis apresentam faixas de preços mais amplas, enquanto os menos voláteis têm faixas mais estreitas. Então, por se tratar do indicador de volatilidade, o ATR não sinaliza tendências de baixa, de alta ou de reversão à média, ou seja, o Average True Range somente demonstra que mudanças significativas podem acontecer. Então, qual é a sua importância para o mercado financeiro? Ainda que não seja possível afirmar que o indicador ATR é indispensável para o mercado financeiro, de forma geral, a sua importância é expressiva para quem lida com operações que envolvem ativos de renda variável no cotidiano. E esse indicador está na nossa tela? Por quê? O que a gente opera aqui? Renda vá? O que a gente opera aqui? Renda vá? Captei a vossa mensagem, cerebroso guru.
Afinal, como se sabe, quaisquer operações do mercado de renda variável implicam a necessidade de encarar riscos, caso não sejam controlados, podem resultar em perdas financeiras. Show de bola! Simples assim. Só isso e nada mais. Eu vou passar para vocês o link, caso vocês queiram saber um pouco mais. Então ele calcula, né, ele mede a volatilidade, a amplitude, né, do mercado, o tamanho que o mercado está. Então, observe aqui atentamente. Eles usam geralmente 14 períodos no tempo. Nesse caso, o gráfico diário são 14 dias de contas matemáticas e resulta numa amplitude média, ou seja, diariamente o Bitcoin está variando 2.528 dólares. E nós convertemos esses dólares em pontos para que seja universal. Eu posso fazer esse cálculo também no arroz, no mini dólar, no Bitcoin, no Forex, em qualquer mercado, qualquer coisa aí que tenha gráfico e preço movimentando, tempo e preço movimentando, dá para colocar o indicador. Entendido? Gostaram? They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.